isso daqui vai acontecer, vai ser brutal, vai ser gigante. Mas eu não sou idiota, né? Tudo bem, o robô pode querer fazer coisa lá, ou sei lá, a IA pode fazer coisa. A pergunta não é o que eles vão fazer, o que a gente, eu e a sociedade e as pessoas vão fazer. A gente não é pastel, a gente vai fazer alguma coisa. E a única saída que eu vejo é a saída humana, a humana. A humana das conexões, dos relacionamentos, de reencontrar quem nós somos. Quem nós somos. Fala, doutores, sejam muito bem-vindos ao maior podcast de desenvolvimento de carreira médica do Brasil. Antes de começar esse episódio, compartilhe com aquele colega que excelência técnica é tudo na vida dele, mas ele sente que a carreira dele virou um baita de um peso. E hoje, para debater um pouquinho, destrinchar essa minha introdução leve com vocês, eu recebo um grande oftalmologista com mais de 40 mil cirurgias realizadas, chefiou setor de catarata em grandes instituições, liderou times, formou gente boa pra caramba, mas aqui vocês já sabem que eu não tô atrás de currículo nenhum, eu tô atrás de escolhas, de erros, de quebras, de quedas, paulada na cabeça e do que você faz quando ninguém está batendo palma pra você. Nesse ponto, chamamos esse ícone. Fala, doutor Milton Iog, tudo bem? Tudo bom? Ricardo, muito agradecido pelo seu convite. A temática do seu podcast é fantástica e eu espero estar à altura aqui dos outros convidados que eu já assisti aqui também do seu canal. Você está super à altura. Você sabe que eu já estava atrás de você há anos para a gente conseguir fazer isso, mas chegou o momento. Vamos ser aí abençoados e abrilhantados por Deus, que, se Deus quiser, farei excelentes provocações. Você, eu já sei que não precisa aqui de nenhum estímulo, que só irá soltar suas pérolas e toda essa sua jornada brilhante que te trouxe até aqui. Muito bom. Eu acho que tem algumas aventuras minhas. Eu gosto muito de me expor. Eu gosto muito, eu não tenho medo de me expor. Não, me expor no sentido de fazer coisas, né? E de me permitir errar. Então, com isso. Você é uma pessoa clássica que só faz o que todo mundo faz, né, doutor Milton? Não, rapaz, você é um exemplo aí de perseverança e de como querer fazer as coisas darem certo e acontecerem. Eu acho que isso você é um exemplo, ninguém pode te questionar a respeito disso. Milton, início de tudo, vamos lá. Escutei já uma vez que sua história é um pouco peculiar e ela não é muito aristocrática, né? Você não vem de berço de ouro. Como é que começa tudo na tua jornada? Olhando hoje, a contextualização, eu vejo que o berço do qual eu vim, ele vale mais do que ouro, né? Brilhante. Meus pais e 3 irmãos nasceram no Japão. Então a gente é uma geração relativamente nova. É difícil você encontrar hoje japoneses que a família nasceu no Japão. Então, dos 6 filhos, 3 nasceram no Japão. Eu sou dos 3 que nasceram no Brasil. Então, é uma geração recente. Quando meus pais É o vieram. primeiro que nasce no Brasil, Newton? Segundo. Hoje eu estou com 62 anos. Quando a minha família veio para o Brasil, veio sem recurso nenhum. Eu sou de Londrina, no Paraná. E meio que a história, quando eu olho para trás da minha infância e tudo mais, a gente trabalhava na feira, trabalhou muito tempo na feira. Eu trabalhei na feira até a juventude, né? Então, eu detestava as férias. No ginásio, no primário. Quando tinha férias, eu tinha que trabalhar na feira. Então, eu queria voltar para as aulas. Mas na época das aulas você era liberado. Porque eu tinha que estudar, né? Então, Tá mas bom, tá bom, tá bom. na época das férias, o que você vai fazer na feira? Vou trabalhar na feira, né? Então, e posso falar, ainda que eu era um privilegiado na minha família, porque alguns irmãos que eram mais velhos do que eu, eles estudavam à noite, então eles tinham que trabalhar na feira e estudava à noite. Então, eu, dentro da minha família, eu fui um dos privilegiados, que meio que, o Milton só estudou, ele não trabalhou, né? Trabalhava um pouco, e aqui quando eu conto, eu fui trabalhar na feira.
eu ia trabalhar na feira nas férias. Então, mesmo entre os feirantes, as famílias que eram nossas conhecidas, quem que é esse cara aí que tá vindo ajudar a Dona Maria, né? Era eu. Mas vocês tinham uma realidade familiar que você tinha acesso à dignidade, vamos colocar dessa forma. Isso muita, né? No sentido, a gente era bem. Tinha poucos recursos, né? Olhando. No nosso contexto, quando você está dentro do aquário, você acha que a vida, o universo é aquilo, ainda mais eu como criança. Então, para mim, o contexto que eu vivi de escassez quando criança, para mim era super normal, porque aquilo era o universo. Mas na minha escola, que eu estudava na escola pública, no meu primário, eu me lembro de coleguinhas que moravam na favela mesmo, né? E aquela história. Então, o contexto de poucos recursos, para mim, eu tinha a inocência da infância e eu também, outra coisa que hoje a gente vê que prejudica é quando você tem termos de comparação, né? Então, comparação é um veneno. Então, eu não tinha essa exposição, era outro mundo também, né? Outra época, então eu não tinha. Para mim, o mundo era aquele, né? Era um mundo de poucos recursos, mas isso não quer dizer que não era um mundo de felicidade. Pelo contrário, tinha muita felicidade. É difícil contextualizar ou desenhar para quem não viu o filme, né? Não, e pegando um gancho aí do teu TEDx espetacular, que eu recomendo todos assistirem quando acabar o episódio, não vai lá assistir agora. Vou botar aqui na bio TEDx Dr. Milton para vocês assistirem. Um ponto que você fala, e aí eu queria entrar aqui, abordar, nesse teu momento, você se sentia mais talentoso dentro dos estudos, se dá bem e tudo mais, ou você sentia numa obrigação de dar certo? Um pouco dos dois, né? Na família japonesa, a questão de você ser esforçado é um lugar comum. É assim, é o mínimo que você pode fazer. Então, isso já faz parte da cultura japonesa e acho que a maioria das pessoas sabe disso. Por outro lado, eu era um nerdinho. Quando eu estou dizendo quando eu era pequeno, era a minha infância, eu diria que é principalmente na década de 70, tá? Então, na década de 70, eu mesmo não entendia como eu funcionava, porque eu tinha algumas coisas que eu inventava da minha cabeça que ninguém fazia, e eu não entendia isso, e não existia a palavra nerd, e eu não tinha exemplos também dentro do meu círculo para eu me espelhar. Tanto os colegas como os familiares, os parentes, a gente era muito humilde. Então, por exemplo, eu fui me matricular na escola de inglês aos 11 anos de idade, ou seja, 1970 e pouquinho. Cara, eu fui sozinho na escola de inglês, nem eu não sei como funcionei daquele jeito. Eu falei pro meu pai, eu vou me matricular na escola de inglês. Meu pai, tá bom. Tipo, eu fui sozinho. Imagina um Tá bom, é japonesinho ótimo. de 11 anos de idade lá no balcão indo se matricular na escola de inglês. E outra, eu não sei por que me pintou a vontade de aprender inglês com 11 anos de idade na década de 70, sendo que o mundo não era globalizado como ele é hoje. Né? Mas, de novo, eu era um nerdinho desde aquela época. Como não tinha o Google, tinha um negócio muito inovador na época, uma tecnologia nova chamada biblioteca. E eu comecei em biblioteca aos 9 anos de idade. Na biblioteca eu tinha que pegar ônibus, porque era no centro da cidade, e eu zerava a carteirinha da biblioteca, porque, até para explicar para o pessoal que nunca frequentou biblioteca, você tem uma carteirinha, você pega um livro, você pode ficar uma semana, carimba, e aí devolve depois de uma semana e tal. Eu zerava a minha carteirinha de biblioteca, isso, moleque, 10 anos de idade. Eu zerava com um mês e meio, 2 meses a carteirinha e ficava feliz como nerd, né? E não tinha esse modelo nem esse estímulo em casa. Meus irmãos, lógico, eles eram estudados, todos se formaram e tudo mais, mas eu funcionava esquisito Não, demais. mas ninguém era obrigado a zerar a carteirinha da biblioteca. Não, não, eu que inventava umas modas. Por Isso não exemplo, era aos 10. estímulo dos teus pais, não. Não, não, imagina. Eu fazia as coisas sozinho. Meus pais eram só trabalhar na feira e os filhos, tipo assim, vai estudar e se vira. Né? Não tinha esse negócio de vou conferir seu boletim nem nada. Tipo, não ouse, não ouse ir mal, é só isso. E no caso, por exemplo, aos 9 anos de idade, eu pedi as coisas, mas meus pais, eles tinham uma educação mais limitada, eles não sabiam por que eu queria as coisas, mas eles aprovavam. Por exemplo, eu pedi para estudar pintura aos 9 anos de idade. E eu estudei pintura dos 9 até os 13 anos de idade, mais ou menos. Então, de onde Não, tem isso? Sei quando lá. quando você começou a falar, a minha pergunta óbvia aqui era: defina um nerdinho. Eu já tô aqui vendo já, pô. Não, Você não, já tá definindo indiretamente, né, poxa? não, eu tenho orgulho de falar uma coisa, e aqui vou deixar registrado para todo mundo. Eu sou o inventor dos nerds. Eu tenho provas. Eu tenho provas. Não, não.
Não, ó, é o seguinte, quando eu Ó, tinha... você vai ter que mostrar suas provas, hein? Olha Não, eu aí, tenho hein? Tá prova, se eu tenho prova. comprometendo, hein, Não, pô? eu tenho prova. Pera um pouquinho, deixa eu contar uma história, então. Eu tenho 1 bilhão de história, tá? Vai durar 8 horas esse podcast. Ah, quando tinha 14 para 15 anos, eu assisti Star Wars e eu encontrei a luz do meu universo, tá? Porque Star Wars falava de um cara, um moleque, que era um fazendeiro, Luke Skywalker, que morava na fazenda no meio do deserto, não tinha nada, só tinha areia e vento, e ele encontrou um chamado para a vida dele. Quando eu assisti aquele filme, eu falei, esse sou eu, não tô brincando, eu assisti 10 vezes o filme, porque eu falei, esse sou eu preciso ir Ah, em busca teus pais são vivos ainda? Não, não, não. E aí, Mas quando eu nesse assisti... momento eram, né? Nesse momento eram. Eram. Tá, tá, tá. E eu tinha 14 anos de idade, só para ter uma ideia, 1977, quando estreou Guerra nas Estrelas, mas a ideia do nerd vem depois. Quando passou o segundo filme do Guerra nas Estrelas, que era o Império Contra-Ataca, era 1980, 80 e pouquinho, o segundo filme, e aí quando eu estava no cinema assistindo pela quarta vez o Império Contra-Ataca, por que eu tô falando quarta vez? Porque na época não tinha DVD, não tinha fita, então ou você assistia no cinema e acabou a sua chance na vida. Isso tem que contextualizar, né? Que é muito difícil de entender com o streaming, né? Por isso que eu tô explicando aqui os pedaços, porque as pessoas não. Tipo, por que que ele assistia? Eu ia no cinema, eu era moleque, estava no colegial, eu ia assistir o filme e ficava de uma sessão para outra, eu não saía da sala, para não ter que pagar de novo. Então, porque eu precisava assistir o máximo de vezes possível, e eu assisti, devo ter assistido umas 9 vezes, porque quando acabava de sair de cartaz, só ia passar, talvez na Globo, daqui 3 anos só, né? Então, era a única chance. Mas a história é o seguinte: uma vez eu estava na sessão de Star Wars, na quarta vez, e antes de começar, eu peguei a minha bolsa de escola e minha mochila e peguei um gravador de áudio, que era um gravador de fita cassete do tamanho do celular, e coloquei no meu colo para gravar o som do cinema, tá? Porque pelo menos o áudio eu ia ter, tá? Você vai chorar. Primeiro você ri, depois você vai chorar, tá? Fita cassete que rebobinava com a caneta, né? Tem, essa mesmo. Aí, no que eu coloquei no meu colo, a fita, antes de começar o filme, dois caras do meu lado, quando eu digo cara, é dois moleques igual eu, de 15 anos de idade. Os dois moleques começaram a rir. E eu olhei pros lados e falei, tipo assim, por que vocês estão rindo? Cada um tirou um gravador cassete. Tá de brincadeira. Não, não tô brincando. E eles, tipo assim, esse japonês tirou na frente, com a luz acesa, não tem medo, né? Eles estavam esperando apagar a luz para tirar. E eu virei herói deles. E aí, maluco tem imã, tá? Maluco tem imã. Aí, logicamente, depois do filme, os malucos, a gente foi na loja americana comer um sanduíche, e aí um queria conhecer o outro, porque vocês são malucos, eu sou maluco também. Aí, como eu era mais nerd do que eles, eu expliquei para eles assim: é o seguinte, eu entendo de fotografia. Eu tinha 16 anos de idade, 17 anos de idade. Eu entendo muito de fotografia. Eu tinha estudado fotografia, eu comprei um livro para estudar fotografia. E naquela época tinha acabado de lançar um filme de máquina fotográfica chamado Asa 1000. Asa 1000 é hipersensível, você pode tirar no escuro. Na época não tinha, 1 ano, 2 anos antes não tinha. O Asa, que é a medida de sensibilidade do filme, o Asa normal era 100. Lançou um Asa 1000. E eu falei para eles, né, os dois moleques, ó, é o seguinte, é caro esse filme. Só que a gente consegue, se cada um der um dinheirinho, a gente junta, compra um filme de Asa 1000 e eu regulo a máquina, eu sei mexer na máquina, e a gente vai no filme de novo, e agora a gente não vai ter o áudio, a gente vai ter as fotos do filme. Fotos Aí, do que. não, não, vai, calma. Aí todo mundo concordou, os malucos concordaram. Aí juntamos o dinheirinho, comprei o filme, e o filme, naquela época, você escolhia, tinha 3 variações: 12 fotos, 24 fotos e 36 fotos, que era o máximo. E aí a gente comprou de 36, porque o dinheirinho deu. E o de 36, então, peraí, 36 fotos, então não tinha Excel, mas a gente fez uma planilha no caderno de escola, e assim, cada um pode escolher 12 cenas para tirar foto. Então, a cena Não, tal. você tá de sacanagem. Não, não, Caramba, calma, calma, tu é calma, muito nerd calma. mesmo. Meu Aí, Deus do não. céu, meu. Cada um, não, eu quero essa cena tal, eu quero essa cena tal. E às vezes cruzava, e tudo bem, então agora tem um bônus, vamos, tal, tal. Bom, fechamos. Fomos na outra sessão, Mas vocês conheciam o filme de ponta cabeça. mas claro, óbvio, óbvio, calma, isso aí não se pergunta para um nerd, tá? A gente sabia de cabeça, então eu quero essa. Aí eu fiquei com a máquina, e eles com a planilha, e eles cantando para cada cena que ia tirar foto, e como todas as fotos ficaram perfeitas, porque eu sabia regular o negócio lá, e depois, isso, 1979, sei lá, 1980. Depois, só para entender, na década de 90, acho que 2000, começou na internet a aparecer os malucos que filmavam o filme no cinema e pirateava e colocava para baixar o filme, não é? Eu fiz isso 15 anos antes. Você lançou o Pirata, pô. Então, por isso que eu tô falando que... E você, muito sabido, só tá me contando isso porque já prescreveu, né, poxa?
Então, Rapaz, meu Deus do céu. Não, vocês conheceram as falas, né? não, um dos caras que estava no grupo, dos três malucos, ele era mais maluco do que eu. Então, uma vez eu fui emprestar um livro de Guerra nas Estrelas dele na casa dele, e a mãe dele falou assim: Ah, ele tá viajando, só você pode abrir essa caixa onde ele guarda o livro, né? Aí eu fui pegar o livro, tava uma caixa de isopor e tava escrito assim: só abram depois que eu morrer. Isso assim, só, tipo assim, não, ninguém pode mexer. Só ele pode abrir, ou se ele morrer. Então, a minha vida é com nerd, infelizmente eu sou. E existia alguma rivalidade ou ódio de Star Trek? Não. Lógico que tem. Ah, sabia! Lógico que tem. Star Wars é uma paixão minha e Fórmula 1 é outra paixão minha. Então, Star Wars eu consegui realizar muitas coisas. Eu encontrei artistas do filme quando eu estava na Inglaterra e blá blá blá. Eu tenho muita sincronicidade com Star Wars. Eu encontrei o Darth Vader, o cara que fez o papel do Darth Vader quando eu estava em Orlando. Tudo coisa de sincronicidade mesmo, não um evento. Eu ia para uma loja de comics em Orlando, Uhum. a lojinha, um corredorzinho. Aí os caras tinham um papel na parede escrito assim: Darth Vader will be here, com uma caneta escrito. Aí eu fui no balcão e falei: que é aquilo lá? O papel escrito Darth Vader will be here. Aí o cara olhou pra mim e falou: é ele mesmo, ele vai estar aqui. Quando? Agora, tá lá no fundo da loja. Parece que eu tô brincando, tem uma foto dele aqui na minha sala. O cara que fez o papel do Darth Vader estava lá na lojinha de gibi assinando autógrafo. Então eu tenho muita sincronicidade com Star Wars. E outra coisa que eu amo também, que é a Fórmula 1, que eu assisto desde os 7 anos de idade. Eu fui 10 anos médico da Fórmula 1 também. Então, algumas coisas Mentira, é sério? algumas E como coisas é que que eu. foi? Como é que foi essa experiência? Assim, eu gosto muito de Fórmula 1 desde 7 anos de idade. Eu acompanho desde a época do Emerson mesmo, passava na TV preto e branco. Então eu adorava a Fórmula 1. Por isso que eu sou nerd, né? Assim, do tipo, Alguém gostava também, só paixão eu. tua? Só eu. Por exemplo, hoje mesmo, atualmente, você fala assim: a TV vai passar uma corrida às 3 da manhã, lá em Singapura. Aí você pensa: quem que é o maluco que vai acordar 3 horas da manhã para assistir corrida de Fórmula 1? Ninguém. Eu assisto, é. Então, quando eu fui para a Fórmula 1 a primeira vez em 1990, como médico, cara, eu não dormi na véspera, eu não dormi na véspera. Eu falei: Não é possível que eu vou conseguir entrar lá." E eu entro como médico. Quando o ônibus que levou a gente no primeiro dia de treino, que era uma quinta-feira, e era a época do Piquet, do Senna, do Nakajima, é, de outros caras. Quando a gente entrou num ônibus que levava a gente até dentro dos boxes. O ônibus pegou uma parte da pista do autódromo, né? Isso era 4:30 da manhã. Cara, eu não aguentei. Eu abri a janela do ônibus, olhei para a pista assim de Interlagos e eu fiquei pensando assim: nossa, quem correu aqui já nessa pista aqui, né? Imaginando assim, sei lá, Jack Stewart, James Hunt e outros caras que tinha na minha memória, né? E eu falo: nossa, eu tô andando na mesma pista que eles, né? E aí eu fiquei como médico da Fórmula 1 Como é que era essa seleção? Como é atra- que o médico da Fórmula 1 é escolhido? através da. Não, no caso, era contratado através do. Quem provia a assistência médica para pilotos e equipes da Fórmula 1 era a Unicor. Unicor acho que não existe mais, tá? Era um serviço médico aqui de São Paulo, com um Mas hospital você e tudo foi mais. para o serviço por causa da Fórmula 1 ou você já estava coincidentemente? Não, Sincronicidade também não? não, foi através da Unicor. Então, e aí eu fui como oftalmologista mesmo, né? Então, eu tinha pouco trabalho, né? Porque era ocasional, o que tinha de intercorrência, mas eu passeava muito lá nos boxes e tudo. Eu entrava a gente entrava nos boxes e fazia. Então, matei. Não, então, pegando teu gancho aqui, você foi como oftalmologista, eu nem tinha imaginado isso. A gente já deu já aí uma passada grande. Como é que aparece o desejo e a vontade da medicina antes ainda da oftalmologia? Oftalmologia, para mim, você é óbvio que eu já imagino qual seja teu direcionamento. Mas a medicina, por que você decide fazer médico com essa tua cabeça de cientista aí? Eu não queria ser médico. Ah, não? Não, eu queria ser físico, ou arquiteto, ou engenheiro, alguma coisa assim. Por exemplo, eu acompanhava as transmissões do homem indo para a Lua, e eu pensava assim: nossa, eu queria ser engenheiro da NASA, né? E essas coisas. Antes de fazer o vestibular, eu fiz um curso para. Tinha uma seleção prévia do vestibular para fazer prova de arquitetura, então você tinha que fazer uns desenhos. Então eu fiz o curso preparatório para arquitetura, porque eu também pensei em fazer arquitetura. Mas no fim, entre eu querer ser físico, ou arquiteto, ou engenharia, ou qualquer coisa assim, meu pai olhou e falou assim: tá bom, gostei das opções, você vai ser médico. E esse momento você escutou ele? Várias vezes, várias vezes, porque ele tinha um sonho de um dos filhos ser médico. E isso recaiu sobre mim, porque eu era um nerdinho. Então, eu estudava bastante, blá blá blá. Esse
Esse sonho recaiu sobre mim. Por um lado, eu posso dizer que eu dei uma alegria para os meus pais impagável, porque eles emigraram do Japão para o Brasil com uma mão na frente e outra atrás. E ter um filho, foram feirantes e tudo mais, vendia verdura na rua com carrinho de empurrar. E ter um filho médico, para eles, era uma coisa que dinheiro nenhum paga. Eu fico muito emocionado aqui, porque eu, como filho, poder dar isso para meus pais, não tem nada do que eu viesse a fazer nunca ia dar esse nível de satisfação. Isso é legal eu contar agora, mas para mim, na época, aos 17 anos, era um conflito enorme. Eu chorava e era difícil, porque eu tinha que entender que eu ia virar outra pessoa. Os anos que eu passei na faculdade foram os piores anos da minha vida. Assim, eu que tirava notas boas na escola e tudo mais, sempre, e gostava de estudar, na faculdade eu via aquelas matérias e aquelas matérias não eram o meu mundo, né? Biologia, mitocôndria e tudo mais. Então, foi uma época muito difícil da minha vida, porque além de eu não fazer uma coisa que eu tinha afinidade, eu tinha que estudar bastante para tirar nota 5. Estudar 4 vezes mais que todo mundo. Então, por exemplo, tecnologia e tudo mais, eu absorvo muito rápido isso, né? Porque é uma coisa que eu tenho afinidade. Naquela época, então, os conceitos da área médica, para mim, tinha que empurrar meio na força bruta. Então foi uma época muito difícil para mim. Existia o lado também de que eu me sentia um desvalor muito grande, porque perante os meus amigos da escola, eu fiz na UEL, na Universidade Estadual de Londrina, eu me sentia muito inferiorizado, né? Era bem difícil para mim. Foi uma época bem dura para mim. A outra coisa também que é interessante é que eu ia no centro cirúrgico, nos estágios cirúrgicos. No centro cirúrgico eu sentia náusea, porque eu falava, não era zero prazer em estar lá, né? E aí, quando eu terminei a faculdade, eu pensei, eu errei uma vez na minha vida, eu não posso errar uma segunda vez, né? E aí eu procurei escolher uma especialidade que encaixasse a minha personalidade. E aí eu escolhi oftalmologia, porque tem várias coisas que ela tem mais lógica para mim na minha cabeça do que outras áreas. Por exemplo, eu gosto muito de fotografia. Quando eu entendi que o olho tem diafragma, tem não sei o que, não sei o que, eu falei, isso aqui é uma máquina fotográfica, então eu consigo entender. E pronto, já sou um gênio em oftalmologia, já acabou, já não preciso fazer residência. Mas aí eu fiz oftalmologia porque tinha muita máquina também e tinha várias coisas que eu diria encaixavam melhor na minha personalidade. Então, Esse teu momento, Milton, da medicina, essa tua crise aí que você está colocando para gente, foi o teu primeiro tombo de verdade? O momento aí que você, não, tipo. não, 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 não. Assim, se for fazer um tombo, tem que criar uns 3 podcasts. O primeiro tombo, assim, da vida mesmo, foi quando, aos 17 anos, eu peguei uma hepatite crônica ativa B, e isso eu estava no terceiro colegial. Entre eu ter essa hepatite e me curar, levou uns 4 anos, e eu fiz 3 pulsoterapias, internado. Então, quando eu tive essa tal da hepatite, que foi quando eu estava no terceiro colegial e não consegui passar no vestibular e tudo mais, eu ia na escola, no colegial, no cursinho, contra a ordem do médico, que eu precisava fazer repouso absoluto. Então, Uhum. foi algumas coisas que praticamente me impediram de eu ser viável para passar no vestibular. Por outro lado, foi a primeira vez na minha vida que eu criei uma estratégia, e eu sou cheio de planejamento estratégico. Naquela época, eu lembro muito bem que eu falei assim: eu preciso criar um plano para como é que eu vou estudar para passar, porque eu tenho menos disponibilidade do que as outras pessoas. Então, eu vi o peso da prova, eu vi não sei o que, eu vi as matérias, escolhi alguns professores, e meu planinho funcionou e eu passei no vestibular, coisa que foi muito, assim, totalmente inesperada para mim, porque eu estava doente, né? Para ter uma ideia, quando eu passei no vestibular e fui para a faculdade, eu não fiz educação física, porque eu não era liberado para fazer educação física. Porque eu precisava. Então, eu nunca fiz educação física na faculdade, porque eu tinha que ficar à parte. O outro tombo que eu tive foi aos 23 anos de idade, ainda na faculdade, quando eu tive uma hérnia de disco, e essa hérnia de disco eu tive que ser internado de urgência para operar. Quer dizer, quantas pessoas que a gente conhece que são operadas realmente de hérnia de disco? Eu fui operado com 23 anos de idade. Eu caía no corredor do hospital de tanta dor. Eu caía porque eu não tinha mais condição de ficar de pé. E aí chegou um momento que o médico falou: nós temos que operar você amanhã, né? E eu fui operado de hérnia de disco. E depois, na faculdade, por exemplo, quando eu estava aqui, depois, quando eu estava aqui fazendo residência de oftalmologia,
Foi a primeira vez que eu chorei por causa da minha saúde. Foi a primeira vez que eu chorei, porque até então eu tinha tido todas essas coisas que eram bastante castradoras, eu diria, né? Mas quando eu estava fazendo oftalmo, eu tive um descolamento de retina no olho direito. E que também teve que operar de um dia para o outro. E eu morava sozinho aqui num pensionato em São Paulo. E eu morava num pensionato em São Paulo e eu liguei para casa e falei para minha mãe que eu iria ser operado amanhã, né? Então, tipo, liguei 8 horas da noite e falei, ó, eu vou ser operado amanhã de manhã, 8 horas da manhã. Que é uma história que coisa maluca é isso. Como assim? Você tá me ligando? Imagina uma mãe receber uma ligação dessa, o filho tá em São Paulo, mora sozinho num pensionato lá. Na verdade, eu não morava num pensionato. Eu alugava a cama de cima de um pensionato. O cara de baixo, ele fumava quando eu chegava. Então, assim, é, graças a Deus eu fui operado de descolamento de retina para a técnica da época foi muito bom. Eu tenho uma visão de 20/20, porque pegou precocemente. Mas foi a primeira vez que eu chorei porque eu pensei que Deus queria sabotar a minha vida. Eu falei, eu não entendia, eu tinha 26 anos de idade, eu pensava assim, Deus, por que que você está fazendo isso comigo? Né? Eu não entendia. E, é, mas eu acho que se tiver. Eu não conto muito dos meus problemas, porque quando as pessoas ouvem, eventualmente pensam, ah, mas o meu está exagerando e tal. Então, mas eu não estou. De verdade, Milton, eu acho muito importante a gente passar esses problemas. Você hoje sendo uma pessoa de referência que formou tanta gente, as pessoas têm uma imagem de que você não teve problema. As pessoas são uma imagem que a tua jornada foi uma jornada fácil, diferente de toda a dificuldade que cada um de nós temos. Então, eu acho que você tocar nesses pontos e você, de alguma forma, se vulnerabilizar, né? E se colocar numa posição de igual e de humano que todos nós somos, e mais ainda, né? Ter essa indagação com seu Deus, que Hum, todos têm, mas hum, poucos falam, eu acho que, pô, te engrandece hum. demais, né? E eu acho que serve de exemplo para muitas pessoas que estão passando aí por dificuldade e que faz sentido passar por elas para a gente se tornar uma pessoa melhor, né? Deus foi muito misericordioso com minha vida e Deus me colocou numa posição em 2011. Eu vou cortar um pedaço aqui só para ligar Fica uma à coisa. vontade, vai e volta, a gente vai e volta, não tem É, problema nenhum. em 2011 minha vida mudou quando eu virei chefe da Escola Paulista, né, da Catarina da Escola Paulista. Minha vida mudou totalmente. E eu ocupei uma posição que eu simplesmente era uma pessoa ignorada e não tinha nenhum valor como oftalmologista. E de um dia para outro, é muito interessante a minha perspectiva de quem está dentro do filme, as pessoas me olhavam como um guru e uma semana antes a minha opinião não tinha valor nenhum. Era muito engraçado isso. Você trabalhava o quê? No consultório? Antes de É, virar chefe? Mas eu tinha sido chefe até então do SEMA, eu tinha sido chefe de Jundiaí e de Mogi, né? Bom, mas Já tinha trabalhado com o Jay nesse momento aí? Com o Jay? com Jai, não, Eu tive uma grande dificuldade de chegar a um consenso com ele, rapaz. Aí no final das contas, quando eu gravei com ele tem eu chamar de qualquer forma, pô. ok. Não, o Jai eu comecei a trabalhar com ele em 2014, mais ou menos. Mas o que eu queria dizer aqui, quando você mencionou dos tombos, tá? E aqui é um pedaço só da minha jornada. Primeiro que eu sou muito afeito às dificuldades. Então, existe Uhum. até um aspecto, quando eu fiz terapia, o meu psiquiatra falou: você sabe que você é um pouco masoquista, né? Então, eu aprendi que, e aí não é uma questão de apreciar o sofrimento, mas entender que o sofrimento faz parte do colorido da vida, tá? É respeitar a obra de Deus, porque se Deus quisesse nos deixar ignorantes, ele daria tudo pronto na nossa mão e a gente ia ser um pastel. Então, o colorido da vida inclui alegrias, tristezas, dificuldades. Eu não sou mais sofrido do que ninguém, tá? Todo mundo tem Uhum, seus uhum, perrengues. uhum, uhum. Então, a única coisa que eu acho é que as dificuldades e esses perrengues, eles estão no mesmo espectro do colorido, da alegria e da felicidade, no mesmo espectro. Existe uma aceitação sobre isso quando você olha sobre a perspectiva da beleza da vida, né? E a beleza da vida, ela tem vários tons de cores. E aí, só para conectar então do que eu falei da minha posição, eu
tenho muitas histórias de pessoas dos quais eu me conectei quando eu tive essa oportunidade, porque eu era influente, eu era ouvido, eu era conectado, e eu tenho um apreço muito especial no meu coração pelas pessoas com dificuldades, porque eu me vejo, eu tenho uma empatia enorme pelo outcast, pelo, sei lá, pelo vira-lata, não no mau sentido aqui, porque eu também Uhum. sei o que que é você sentir isso. Então, eu sou um cara que hoje, como eu já era nerd, eu sou hiperconectado, eu sou hiperconectado. E a conexão digital para mim é tão natural quanto a conexão Sim. analógica da vida real. Eu sou hiperconectado, então eu tenho relação com muitas, muitas, muitas pessoas que estão fora do circuito. Ontem, por exemplo, eu fiquei 1 hora e meia conversando com um residente do Rio de Janeiro, um R3. E assim, assim, eu sei do meu papel, eu sei da minha importância, eu sei do que eu posso contribuir. Mas quando é que alguém, eu posso falar, eu não conheço ele. Ele me mandou uma mensagem no direct do Instagram perguntando alguma coisa sobre carreira. Eu falei, eu posso me conectar com você a hora que você quiser. Então, porque eu me vejo nessa situação quando eu era R3 e não tinha ninguém. Como eu não tinha parente, eu não tinha nada, eu não tinha referência. E hoje eu Uhum. penso assim, puxa, então eu amo, para mim é irresistível eu ajudar alguém. É irresistível, é igualzinho se eu estivesse fazendo para mim. Durante a sua crise de faculdade, vou voltar para a gente voltar para oftalmologia. E aí mata essa etapa de faculdade. Você pensou em desistir alguma vez? E se pensou, alguém te ajudou? Não mesmo, porque realmente, primeiro que geracionalmente, também para o pessoal entender, quando a gente fala de resiliência hoje, 2026, e quando a gente falava de resiliência, não existia essa palavra em 1980, tá? Resiliência não era um conceito. Uhum. Eu guardo muito bem a memória dos contextos, tá? E eu lembro e eu odeio, tá? Ser aquela pessoa que fala, na minha época, no meu tempo era assim, assim, assim. Pode ver que eu não faço isso normalmente nas minhas postagens, eu não sei o que, eu não gosto de dar lição de moral. Por exemplo, a palavra resiliência não existia naquela época. Estou falando sério, não Uhum. existia, porque para quem está ouvindo aqui, hoje é modinha falar de resiliência. Sim, sim. Mas na década de 80, essa palavra não existia. Então não existia resiliência, era incorporado à natureza de todo mundo. Eu não era mais resiliente do que qualquer um da minha turma. Era igual. Era um conceito em comum. Infelizmente, logicamente, isso não é culpa da geração atual, porque na época nossa, a gente viveu, e não era nossa, não é porque a gente era Superman nem nada, é porque em tempos de escassez, você Uhum. cria mais resiliência mesmo, é natural. Quando você passa fome, você fica mais duro. Quando você tem períodos de abundância, você fica mais fraco, né? Então, geracionalmente, agora, existe uma geração menos resiliente, e fazer o quê? Não é culpa deles, mas é óbvio que, por exemplo, naquela época, então, só para responder a sua pergunta, eu não tinha a opção de desistir, e mesmo que, e aí que eu estou falando, não é nenhum heroísmo, ninguém do meu contexto desistia, não tinha, assim, se você desistir daquele seu caminho, muito provavelmente você vai, a vida não vai te dar uma segunda chance. Profissional, como é que acaba na catarata? Oftalmologia vai adentrando, e aí, por que a De- escolha da catarata? Natural? depois que eu fiz a residência, eu decidi fazer retina, eu fiz a retina e neurooftalmo na década de 90, eu fiz três Você anos de tá de estágio. brincadeira. Você fez retina e neurooftalmo antes? Na década Não de sabia 90, disso, não. Ah, na década de 90, eu fiz retina e neuroftalmo, retina cirúrgica. Não e existia foi bom, retina. Milton? Foi muito bom. Foi muito bom. Por exemplo, eu era tão nerd que eu achava assim, quem mexe com retina tem que entender do nervo. Aí eu fiz 3 anos de neuroftalmo com Paulo Imamura aqui na Escola Paulista para entender de neuroftalmo porque eu fazia retina. Assim, para mim era uma coisa só. E aí, na época, eu cheguei a fazer, então, na década de 90, vitrectomia com introflexão escleral, com perfluor, com óleo de silicone, com endolaser. O vitrófago que eu usava era o Series 10,000 Dalcon da época, Aham. o STTO, e ele fazia 300 cortes por minuto, Tre- tá? A gente ri hoje, 300, então era a vitrectomia Era uma maravilha, né? então, naquela época, na década de 90, eu fiz retina e neurooftalmo. E Uhum. por volta entre 95 a 2000, quando começou a faco, e eu já fazia retina, então eu comecei a fazer faco também.
no Universal. Primeiro no STTO, porque ele tinha o módulo de Faco. Mas depois no Universal 1, e eu montava o equipamento do Universal 1, o Faco, junto com o vitriófago. Para se desse algum problema, eu resolvia eu mesmo. Então, se mergulhasse, eu resolvia. Tanto que acho que eu usei 2 vezes, né? Acho que mergulhou 2 vezes e eu resolvi na hora mesmo. Entre 95 e 2000, eu fui transicionando só para fazer catarata, porque me veio alguns sonhos de ruína se eu continuasse a fazer retina. Assim, eu achava que a minha vida ia acontecer alguma desgraça. Tô falando sério. Se eu continuasse a fazer retina, do tipo, eu ia ser processado, eu ia pra cadeia, alguma coisa. Eu comecei a construir alguns monstros na minha mente. E aí eu via esses monstros tão claramente que eu achei melhor eu parar de fazer retina e fui para catarata. Só para encurtar aqui, lá por volta de 2008, 2009, eu fui me tratar no psiquiatra, porque eu estava num outro ciclo de ruína e eu falei, isso não é normal. E aí eu fui me tratar e aí eu consegui resolver. Como é que você vê essa história da retina? Tem uma polêmica que eu nem ia entrar, nem estava aqui na minha pauta, mas você colocou. Aí eu lembrei, quando eu gravei com o Rodrigo Brant, ele falou para mim que uma das coisas para ele que fazia muita diferença era conseguir resolver tudo. E ele se sentia muito confortável com isso, dele estar tipo, pô, eu tenho segurança na retina, tenho segurança na catarata e consigo ir para um lado para outro. Você acha que o cirurgião hoje ele tem que ter esse multi-skill ou você acha que ele deve ser muito bom na faco ou depende de cada um? Então, em primeiro lugar, na época que eu fazia retina, e até hoje eu vejo, algumas pessoas pensam em eu vou aprender retina para resolver o meu problema quando tiver, tá? Uhum, Não, não existe isso. Quando você faz retina, você realmente tem que fazer tudo. Você não pode fazer só um pedacinho. Porque, digamos que, então, eu vou aprender retina para fazer uma vitré, para quando mergulhar o núcleo eu resolver. Você tem que ter todos os skills. Porque quando você estiver fazendo vitrectomia, a retina pode descolar enquanto você está fazendo a vitrectomia. E você tem que resolver assim, do tipo, assim. E para você fazer isso, você tem que ter quilometragem. Você tem que ter quilometragem para resolver a retina que está descolando. Você come o núcleo, bota Plefru, levanta o núcleo, termina de comer o núcleo, encosta a retina, faz laser, tudo. Peraí, se você não tem os skills completos de um uhum, retinólogo, não existe. Isso eu já. Nossa, eu via muito colega que queria fazer assim, deixa eu só aprender a fazer uma vitrezinha para. Não, não uhum. existe isso, não existe isso. Isso por um lado. Por outro lado, eu gosto muito, isso tem a ver com o meu espírito também, eu gosto muito do cruzamento de áreas diferentes, né? Então, Tá. por exemplo, lá na Escola Paulista, quando eu assumi em 2011, tinha um setor, logicamente, de catarata e o setor de refrativo. Uhum, uhum, E eu lembro que eu fazia as primeiras reuniões com o meu grupo sobre planejamento estratégico. Eu sou nerdinho, como eu já tinha tido uma startup 10 anos antes, então eu estudei tudo sobre estratégia, outras coisas, gestão e tudo, fiz MBA. Então, quando eu entrei como chefe, eu entrei com uma outra cabeça, eu não entrei com uma cabeça de catarateiro. Eu entrei com uma cabeça de gestor estratégico mesmo. Tanto é que na minha gestão e eu falo isso com orgulho, na minha gestão durante a Escola Paulista, e mesmo depois no IPEPO também, quando eu fui chefe, eu não operei quase nada de catarata. Na minha gestão da Escola Paulista, eu operei 2 cataratas. Porque o meu papel como chefe, eu não via como um papel como um cara que opera catarata, porque eu falava, todo mundo opera catarata e opera bem. Qual que é o meu papel, então? O meu papel, eu preciso fazer alguma coisa que ninguém faça, porque esse é o privilégio de ser um chefe. Eu tenho que fazer uma coisa diferente que todo mundo faça. E aí, o chapéu diferente que eu fiz foi líder gestor. E aí eu apliquei um monte de conceitos de gestão e liderança que eu tinha estudado anos anteriores. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que eu juntei a catarata e a refrativa na minha gestão. Foi um trabalho bastante árduo, tinha que ter bastante negociação, tinha pessoas fantásticas nos dois setores lá que entenderam o propósito, mesmo assim tem que ter diálogo, tem que ter uma abertura bastante grande de diálogo, tem que ter um amadurecimento, porque na verdade você está quebrando alguns muros, né? E aí, no fim disso, resultou na criação do setor de óptica cirúrgica. Então, sim, eu tenho orgulho dessa história de ter cruzado. Então, respondendo a sua pergunta, eu fujo um pouco das perguntas, mas eu gosto muito do cruzamento de skills diferentes. Só para você ter uma ideia agora, aqui no IPEPO, eu levei a ideia para o Dr. Rubens Belfort de criar o Interventional Glaucoma, o glaucoma intervencionista, do qual hoje o chefe do setor de glaucoma intervencionista é o Rafael Lani,
que é aí do Rio de Janeiro. Ele foi meu fellow aqui em São Paulo. Pô, Rafa é gente boa demais, adoro ele, cara. É fantástico ele. E Fantástico, cara. ele é o chefe do setor de glaucoma intervencionista, o primeiro no Brasil. Outra Parabéns, coisa, Rafa, você é fera. outra coisa que a gente vai ser o primeiro aqui no Brasil, esse ano, e eu tinha conversado com o Dr. Rubens no fim do ano, em dezembro, falei, a gente tem que colocar IA na na formação dos staff, dos médicos, do residente, do fellow, de todo mundo. Uhum, uhum. Então, a partir desse ano, a gente tem Danilo Amoedo e Aidano Machado fazendo a formação do staff e de todo o grupo do IPEPO em inteligência artificial, pioneiramente na oftalmologia do Brasil, tá? Então, eu gosto muito de cruzar skills, mas não superficialmente. Se for para cruzar, tem que fazer bem feito. E você não foge das perguntas, você ilustra mais as perguntas. Então, suas respostas ficam muito melhores para todo mundo que está assistindo. Mas pera aí, agora você me criou uma. Vou te botar na roubada aqui, que eu quero entender como é que o professor Rubens te convida, gosta dele, que aí você pode me corrigir já se eu estiver errado. Quando eu gravei com o Bruno Fontes, Bruno e a gente conversou, isso aí, ó, tem tempo, anos. Eu lembro de ter falado com ele que, no meu ponto de vista, e na época ele concordou comigo, um dos grandes méritos do Rubinho foi criar um bando de título para dar um monte de posicionamento para tanta gente dentro da escola ser líder, ser chefe, vamos colocar dessa forma. Empoderou tanta gente. Então, pô, tem a chefe de não sei o quê, chefe de não sei o quê e tudo mais. E aí você chega, desconfigura essa lógica. E como é que Rubinho gosta tanto de você e te leva para trabalhar com ele se você desfaz o que ele fez? Ou tudo que eu tô falando não faz sentido algum? O capítulo do Dr. Rubens Belfort é um capítulo totalmente à parte da minha história. Tô falando sério, totalmente à parte da minha história, que não cabia na minha compreensão até pouco tempo atrás, tá? E aqui eu vou tomar uma liberdade de falar abertamente de como que foi essa minha relação com ele, como é a minha relação com ele, porque é uma relação de um nível de admiração fora do normal. Para quem não conhece o Dr. Rubens Belfort, eu acho que assim, a primeira coisa antes de eu falar dele, eu aconselho muito as pessoas verem o currículo dele, porque é um currículo Bizarro. é fora do normal, é fora do normal, assim. Episódio número 200, e vocês assistam, hein? Ah, é? Ó, é fora do normal. É uma coisa que, assim, não tem. Uma vez eu fui no congresso da Ascars de catarata, em Los Angeles. Eu tô entrando no congresso de catarata, que era em São Francisco. Na entrada tinha um pôster desgraçado de grande com o nome dele, com a foto dele. Eu falei, o que que ele catarata, tá fazendo aqui? Ele é o VIT e tudo mais, né? Ele é uma, né? Assim, ele tem uma. Mas no congresso de catarata mais importante dos Estados Unidos, tá a foto dele na entrada, né? E eu falando assim, até onde vai a extensão da influência e da capacidade dele? Por exemplo, semana passada ele estava na China recebendo uma homenagem de um dos líderes globais em oftalmologia na influência do desempenho dele. Posso falar? Desde então, eu convivo com ele já hoje 10 anos. Eu tenho uma performance razoável, tá? Razoável. É, é, eu consigo produzir razoavelmente em termos de puxar minha energia e fazer. Já estou ficando velhinho, então não rendo tanto assim. Mas eu diria que mesmo eu, no meu prime time, com toda a energia, eu não aguentaria o ritmo dele de 2 horas. Assim, certamente o dia inteiro eu não teria energia para isso. 2 horas talvez eu aguente batendo. Então, o nível de energia dele, de resolutividade dele, é uma coisa que eu diria assim, como eu estudei muito a parte de gestão e essas coisas, liderança, blá blá blá, eu encontrei nele uma pessoa na oftalmologia que é comparável aos líderes globais de multinacionais gigantes, que você vê aquelas histórias malucas de Elon Musk e tudo mais. Então, por outro lado, quando eu virei chefe da Escola Paulista, aconteceu assim, meu nome não era unânime, é isso que eu posso dizer, tá? Doutora Denise Tá. de Freitas e o doutor Paranhos fizeram um convite para eu ser chefe da Escola Paulista. Eu era, entre aspas, um desconhecido, porque realmente eu tinha pouca expressão, mas eu diria, de certo modo, que uma coisa certa é que eu preciso falar para as pessoas entenderem e eu preciso deixar um pouco a modéstia de lado. É porque eu realmente já era muito bom. O meu nome estava sendo mais falado, de algum modo, e tipo, o japonês é bom, né? Doutora Denise, doutor Paranhos me convidaram para ser chefe da escola e
Eu diria que o Dr. Rubens, naquela época que eu fui convidado, ele não me conhecia direito. É o máximo que eu posso falar. Porém, 3 meses depois, eu fiquei sabendo que ele entendeu que eu era um bom chefe, né? Digamos assim. Porque eu imprimi uma velocidade, em 3 meses eu já mudei muita coisa lá na Escola Paulista. Eu imprimi uma velocidade brutal. Eu tinha reuniões com a minha equipe da Escola Paulista às 6 horas da manhã na sexta-feira. A reunião científica começava às 7h30. Eu tinha toda sexta-feira às 6 horas da manhã, faça chuva, faça sol, se tivesse nevando, eu tava lá para fazer reunião administrativa. Assim como outras pessoas, a gente tem, eu também tinha um respeito tão grande pelo Dr. Rubens que era meio aterrorizante até. Eu falava assim, Dr. Rubens não pode me enxergar, porque senão ele vai querer me puxar para trabalhar junto. E eu não sei se eu vou resistir à carga dele, à exigência dele. Então, eu prefiro que ele não me veja. E aí, quando ele passava no corredor, eu me disfarçava de parede. Quando ele passava no corredor, eu me disfarçava de parede para falar assim: tomara que ele não me veja e eu continuo fazendo meu trabalhinho aqui. Até que em 2014 ele me procurou e me chamou para ser diretor no IPEPO e chefe da catarata do IPEPO. E por um tempo eu fiquei chefe dos dois serviços. No IPEPO, na Escola Paulista, eu fiz um trabalho de crescimento e aceleração e junção da catarata refrativa. Uh, Fiz mais outras coisas lá, uma centena de coisas. E no IPEPO eu criei o setor de catarata que não existia. Por exemplo, no IPEPO, Quando isso, Milton? 2014 eu comecei lá no IPEPO. Na Escola Paulista eu fiquei até 2016 como chefe. Então teve uma época que eu fiquei nos dois. Por exemplo, enquanto na Escola Paulista eu não entrava em cirurgia, porque meu papel era de liderança e gestão, no IPEPO, para começar o setor de catarata, eu instrumentava o fellow, porque não tinha mais ninguém na catarata. Eu instrumentava o fellow, a fellow, né, que começou lá no IPEPO. Então, eu sou um trator, sabe? Eu faço o que precisa ser feito. Eu fui chefe da catarata do IPEPO até 2018, 19 mais ou menos. Hoje o setor anda muito bem. Hoje ele é chefiado pelo Diego Casagrande. Então, em algum momento o Dr. Rubens, ele quis trabalhar, quis me convidar, o que foi uma honra muito grande. Hoje eu trabalho com ele e, assim, eu tenho uma admiração sobrenatural por ele, pelo trabalho dele, pelos princípios éticos dele. Todo mundo que trabalha perto dele, todo mundo, 100%, sofre o impacto de ver um perfil de oftalmologista, mas assim, eu não conheço outro igual. É fantástico. Em que momento que você se descobre um dos grandes nomes do marketing médico e marketing da oftalmologia? Como é que começa esse desenho aí dessas tuas skills que você demonstrou para o mercado de uma forma tão relevante, vem ajudando tanta gente? Olha, uma das coisas, eu tenho poucos talentos muito bons. Na maioria das coisas que eu faço, se eu for mediano num nível bom, já tá bom. Mas tem algumas coisas que eu preciso ter um skill mais. Por exemplo, eu tenho uma paciência, a minha paciência, eu diria, às vezes eu falo, é infinita. Então, por exemplo, no caso de marketing, eu estudei marketing, eu estudei a maioria dos livros de marketing na década, entre 2000 e 2005. Quando eu fiz MBA, não só fiz MBA, como eu fiz MBA na escola e fui convidado para ser professor de MBA. A maioria dos livros eu já tinha lido, Uhum. porque eu comecei uma startup em 2000. Então, eu estudei livros de negócios e liderança e gestão e blá, blá, blá. E marketing é uma coisa que eu estudei bastante também. Gosto muito do aspecto, tem dois aspectos do marketing, que é psicologia e estratégia, tá? As Uhum. pessoas acham que marketing é propaganda ou publicidade, né? Então, publicidade é uma coisa, marketing é outra. E as pessoas olham rede social, Instagram, propaganda na TV e acham que isso é marketing. Isso é mais publicidade, tá? Marketing mesmo é difícil explicar assim, mas marketing é estratégia, tá? E ela trabalha com percepção, ela trabalha com psicologia, ela trabalha com posicionamento. Mais ou menos isso. Eu não sou nenhum expert em marketing, mas esses são os conceitos básicos e estratégicos que eu aprecio muito no marketing. E eu gosto muito de marketing. Quando eu virei chefe da Escola Paulista em 2011, eu comecei a usar a rede social pioneiramente. E posso falar, eu não usava rede social antes por exemplo, eu comecei a usar era o Facebook. E por que que eu comecei a usar? Antes
do Facebook, tinha um tal do Orkut, que a maioria das pessoas não conhece. O Uhum. Orkut é o avô do Facebook. Eu nunca usei o Orkut. E aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor. Mas Uhum. eu, Milton, não tenho necessidade de usar a rede social. O que é um paradoxo. Ué, mas você usa a rede social desde quando eu virei chefe da Escola Paulista. Eu já tinha estudado muito marketing, eu sabia do jogo e tal. E quando eu virei chefe da Escola Paulista, eu falei, eu vou usar a rede social como carreira, como ferramenta de Uhum. carreira. E é exatamente essa mesma linha que eu sigo desde 2011. Quando eu comecei a usar em 2011, em primeiro lugar, como eu nunca tinha usado rede social, e eu falei, vou começar a usar o Facebook. Eu estudei tudo, eu estudei métrica, eu estudei alcance, eu estudei, como eu sou nerd, eu estudei tudo. Isso naquela época. A segunda coisa que aconteceu naquela época, quando eu comecei a usar, foi que eu sofri muita crítica. Muita crítica, muita pedrada, Eu ia te perguntar isso. com interpretação. Isso é a parte mais triste. Qual foi a crítica mais injusta que você lembra? Que mais te doeu? Tem uma? Eu posso falar, eu vou falar uma coisa aqui. Quando eu falar a coisa, você bota aquele pi, Tá bom, pode ser? pode. Muita coisa foi falada sobre mim, e eu diria até hoje se fala, nas minhas costas. Tem zero pessoa que vem falar comigo de frente. E eu não sou uma pessoa perfeita. E zero problema com os meus defeitos. E pode vir falar se eu erro, qualquer coisa, e vamos conversar, não tem problema nenhum. Mas tudo que se fala nas minhas costas, primeiro, que eu não tenho como me defender, porque falaram nas minhas costas. Uhum. Segundo, eu não preciso me defender porque está falando nas minhas costas. E terceiro, que eu aprendi, quem fala nas minhas costas está falando com o meu cu. Então, aí você botou um pi, né? Quem fala nas minhas costas está falando com o meu pi. Então, como que eu vou responder de coisas que não são faladas para mim, mas são faladas em todo lugar, e eu já acostumei com isso, né? Prego que se destaca leva martelada. Uhum. Então, eu vou resumir a vida do Milton na parte da minha carreira como influência na oftalmologia. Tem uma parte muito boa que eu amo, eu faço de coração, que é, sei lá, me conectar e ajudar as pessoas. Eu faço isso com um amor muito grande. Um nível de amor que as pessoas. Eu sei que as pessoas não vão entender, porque as pessoas não querem enxergar assim, paciência. Mas existe um outro lado, que é um outro lado difícil, de ser exposto e tomar pedrada. Mas eu sou um cara muito sensível e me dói muito também. Tanto que eu fiz terapia e faço um pouco de terapia, faço meditação, tudo até hoje, porque eu sou muito sensível nesse aspecto. Mas tem uma coisa da minha vida que eu aprendi de mim, que tudo que eu fiz baseado na minha verdade, ela sempre deu errado. E foi baseado só no desejo do meu coração. Então, isso eu considero que não é legítimo e entendo porque o destino me faz dar errado em algumas coisas que é voltado só para o meu ego. Mas muita coisa que eu faço da minha vida, eu faço porque eu acho que é o certo para a sociedade, ou para a especialidade, ou para os outros, e aí dá certo. Então, eu sou escravo da verdade quando eu enxergo ela. Quando eu comecei, então, usar a rede social e eu tomei pedrada e continuei do mesmo jeito, hoje, as pessoas que me deram pedrada estão usando a rede social e fazendo palhaçada e não sabem usar porque não estudaram. Um dos maiores elogios que eu tive quando eu usava a rede social foi o seguinte: uma vez eu estava num congresso, uma pessoa de uma empresa chegou para mim e falou assim, um cara do corporativo, ele falou assim: minha filha acompanha o senhor. Eu falei, que bacana, né? Ela acompanha, ela trabalha na área, ou ela, né? Ele falou, não, ela não trabalha na nossa área, ela trabalha em marketing. Ela olha a rede do senhor, o que o senhor faz, ela fala, esse doutor faz tudo direitinho. Eu falei, boi preto conhece boi preto. Eu falei, então eu uso estratégias de marketing, tá, para a minha rede social, e eu penso que eu procuro usar para o bem, né? Distribuindo, por exemplo, uma das coisas a gente aprende que para fazer marketing você tem que entregar valor. E quando eu comecei a usar a rede social em 2011, eu falei, o que é entregar valor? O que é entregar? Eu não sabia o que era isso. Eu postava algumas coisas, uma reunião da escola que tinha e tal. Eu comecei a postar artigo científico. Eu comecei a postar vídeo de cirurgia. Eu assinava, por exemplo, tinha aqueles lá, aquelas fontes de notícias da Inglaterra, ou da Europa, dos Estados Unidos, Ocular Surgery News, ou The Ophthalmology. Aí tinha um artigo de catarata, eu falava, vou repostar isso daqui. Porque Uhum. eu me via como um curador, né? Uhum. Então, se o Dr. Milton é um professor, ele está separando isso, vale a pena ler. Então, eu aprendi o que era entregar valor, né? Essa semana eu postei 2 ou 3 coisas sobre cirurgia, ensinando algumas coisas, né?
o marketing tem a ver com a destruição do ego também. Só que é difícil as pessoas entenderem isso, né? Cada um quer olhar o Milton como quer. Então, muita gente olha o Milton na rede social achando que é o estado egóico do Milton. E, paciência, é o jeito que ela quer me enxergar. Porém, o que eu já modifiquei de vidas usando rede social, de colegas do Brasil inteiro, assim, eu recebo sempre contato. Uma vez eu estava no congresso do CBO, um colega chegou perto de mim e falou: Doutor Milton, posso falar com o senhor? Eu falei: claro, né? Acontece muito esse congresso comigo. Ele chegou para mim e falou assim: Doutor Milton, ano passado eu estava no congresso e eu vi o senhor no corredor. E eu queria muito falar com o senhor, mas eu tive vergonha e eu me arrependi. Nesse ano ele falou assim: Eu não posso deixar de falar com o Doutor Milton. Aí eu falei: Ah, puxa, né? Aí eu até puxei ele para um canto para sentar. Eu falei: Nossa, eu tô às ordens, né? Tipo, né? Ele falou que ele fazia retina, a esposa dele era oftalmo também, ele morava no sul do Brasil e ele estava em depressão porque a retina já não era mais a coisa que motivava ele. E aí ele me acompanhava e aí ele viu que eu fiz retina e transicionei para catarata. E aí ele começou a estudar, ele falou, todos os artigos que o senhor colocava, eu começava a estudar. E tal, tal, tal. E assim, do tipo, se o doutor Milton conseguiu, por que não, né? Uhum. E aí ele veio para falar que agora ele fazia cirurgia de catarata premium, né? Ele fazia lente premium, não sei o que e tal, e ele queria agradecer a mim porque eu modifiquei a vida dele, né? Então, essas coisas, posso falar, essas coisas ninguém vê, essas coisas ficam no meu coração. Esse sou eu, esse sou E eu. não tem preço, né? Não, esse sou eu. E meio que é duro eu tomar pedrada e ser julgado por um monte de coisa, mas eu aprendi sobre Jung, porque, como eu falei, eu não sei se eu falei, eu estudei, nos 2 últimos anos, eu estudei psicanálise junguiana. E existe um negócio chamado projeção. Então, eu olho o outro, uma projeção do que eu tenho na minha sombra interna. Então, eu vejo que muito das pedradas que eu tomo e tomei, talvez não tenha a ver comigo, talvez tenha a ver mais com o que Uhum. a pessoa tem no coração dela. Concordo totalmente contigo. E vai continuar tomando, né? Até porque Eu estou fazendo é essa mescla, né? eu, Todo mundo tem o bem e o mal dentro, né? eu estou fazendo um projeto para esse ano. E há alguns anos que as pessoas me perguntam por que que eu não faço um evento. Ó, se eu fizer Por um que que você evento, não faz o evento? porque, posso falar? Pode, pô. Porque eu não consigo fazer uma coisa que eu não enxergue uma verdade. Assim, não é por causa de dinheiro e tal. Agora, se for uma verdade original, uma verdade, eu sou muito criativo. Aqui do meu lado tem onde eu monto as naves do Guerra nas Estrelas. Tem Uhum. uma oficina aqui e tem a minha parte de pintura aqui também. Pintura de aquarela, né? Eu só consigo me mover se eu enxergo uma verdade original e única. Se eu consigo ver isso, cara, eu vou. Eu sou escravo dessa verdade, dessa visão. Agora, se eu vejo que é uma coisa, digamos, comum, e eu vou falar ordinária, não pela pejorativamente, ordinária no sentido é tão comum que outros fazem também, eu penso assim, para que eu vou fazer? Né? Assim, bota outro para fazer, não tem problema nenhum. Então, eu nunca conseguia ver um evento de catarata em que eu falasse assim, tem a Brasca, tem o Faco Brasil, tem não sei o quê, tem o Refrativa Rio, todos eventos fantásticos, fantásticos, mas eu pensei assim, eu não consigo fazer uma coisa, eu também não vou fazer para concorrer, porque não é isso o Uhum. propósito, Uhum. eu tenho que fazer uma coisa que seja interna minha. Bom, mas chegando na história, eu enxerguei através dessa minha conexão agora com marketing, porque eu resolvi nos últimos 5 anos, tá, e foi deliberado, como eu falei que eu tenho muita paciência, esperei o momento certo da sociedade oftalmológica de entender a necessidade de marketing. Se eu falasse de marketing há 10 anos atrás, as pessoas não entenderam. Então, eu fazia. Então, eu fiz uma transição nos últimos 5 anos de falar sobre marketing. Hoje eu tenho o maior grupo de marketing da América Latina, são 1.500 oftalmologistas num grupo chamado Marketing Estratégico. O WhatsApp cabe 1.000 pessoas. Eu tive que dividir em dois grupos porque tem 1.500 e eu prevejo que ele vai chegar em mais ou menos. Pô, eu quero ser convidado para esse grupo, que eu não estou nesse grupo ainda não, poxa vida. Eu vou colocar o link para você colocar na descrição. Eu coloco geralmente quando Legal. eu vou dar aula e tudo mais. E hoje eu vejo que o nível de consciência é bastante importante quando eu vou fazer alguma ação, se eu entender que o nível de consciência da comunidade está preparado para isso, porque senão eu fico falando sozinho. Então, Sim, sim. hoje o nível de consciência em relação ao marketing está começando a nascer, ele está muito embrionário ainda. O conceito que as pessoas têm de marketing é muito viciado e muito enviesado, porque
é muito primário ainda. Precisa estudar marketing. Então a pessoa acha que vendo Instagram todo dia, ela vai entender de marketing. Não, ela vai ficar uma burra, né? Então, o que eu tento fazer ali no grupo é colaborar, ajudar. Eu não fico dando lição de moral, mas eu fico tentando colaborar com estimular discussões, estimular algumas reflexões sobre marketing estratégico. E aí, posso contar uma historinha? É porque eu tenho um bilhão de histórias. Você volta aqui, o episódio é seu, doutor Milton. No ano passado, eu fui num retiro com João Marcelo Lira, o inventor da Galaxy, com Renato Ambrosio. O João Marcelo, por sinal, vou deixar aqui. Combinei com ele de fazer um episódio falando da Galaxy. A gente já fez um dele e estou devendo ligar para ele de volta para a gente conectar isso para falar. Ele estava nesse retiro, ele, Renato Ambrosio e André Urbano, e mais algum pessoal da Logos. E era um retiro em que teve vários temas voltados a saúde mental, a desenvolvimento pessoal e tudo mais. E eu já tinha uma semente na minha cabeça do rumo que a humanidade tá indo, né? E aí eu estava falando com um cara que eu vejo que existe um lado, eu gosto muito de tecnologia, eu acho legal, porém eu sou muito crítico em termos de olhar a perspectiva. Então, como que eu vejo hoje inteligência artificial, por exemplo? Eu vejo, e é bem claro isso que está acontecendo, tá? É bem nítido quando você olha nesse aspecto. A corda está sendo puxada para o extremo. Nunca chegou num ponto tão extremo de tecnologia. Até quando a gente era internet é o bebê ainda. Quando a gente está entrando em inteligência artificial e robô e tudo mais, a gente está falando em níveis complicadíssimos que envolvem a natureza da humanidade, envolvem o conceito de consciência, umas coisas muito malucas, né? Um nível de discussão, um nível de seriedade, um nível de impacto brutal, como nunca teve na humanidade. Muito bem, como é que eu vejo essas coisas? Eu vejo que existe um elemento humano e a sociedade, a humanidade, ela é pendular. Então ela vai para um lado, depois ela vai para o outro, depois ela vai para o lado e depois ela vai para o outro. Nesse sentido pendular, eu acho que a humanidade ela vai se defender, ela vai se reposicionar para os social skills, para as habilidades sociais, para as conexões pessoais, para um monte de coisa que a IA, que isso daqui vai acontecer, vai ser brutal, vai ser gigante. Mas eu não sou idiota, né? Tudo bem, o robô pode querer fazer coisa lá, ou sei lá, a IA pode fazer coisa. A pergunta não é o que eles vão fazer. O que a gente, eu e a sociedade e as pessoas vão fazer? A gente não é pastel. A gente vai fazer alguma coisa. E a única saída que eu vejo é a saída humana, a humana. A humana das conexões, dos relacionamentos, de reencontrar quem nós somos. Quem nós somos. Porque, por um lado, a gente começou a brincar com tecnologia. Começou a apertar botão e começou inconsequentemente a fazer coisas que nos levam para um extremo, como uma criança que a gente tá indo para uma coisa que a gente não sabe brincar direito. De repente, eu acho que a humanidade vai se retrair e vai por esse outro lado. Então, eu vou fazer um evento esse ano, e não sei a época ainda, provavelmente no meio do ano, que eu já estou com um grupo coordenador, organizador do My Learning cuidando disso, pessoas fantásticas. Defina evento. Um evento vai ser um simpósio, um encontro, alguma coisa de, sei lá, 150, 200 pessoas. Por que eu estou falando 150, 200 pessoas? Porque eu acho que ainda o nível de consciência das pessoas ainda não, não tá. Mas eu preciso começar. Eu preciso fazer uma catarse da minha visão. E aí não é uma visão singular só minha. Por isso que eu juntei mais gente, principalmente mulheres, que têm outra sensibilidade, para entrar numa outra discussão sobre nós, em termos de relacionamentos, soft skills, saúde mental, meditação, resiliência pessoal. O My Learning, ele é muito hiper especializado em hard skill, tá? A gente tem Tá. discussões de óptica e discussões de facodinâmica e outras coisas. Eu tenho um grupo ali de experts que são os melhores do Brasil, tá? Neto Rosatelli, Vitor Civintal, Frederico Pereira, Mauro Cabral, André Urbano, Bruno Aventura, uh, uh, Cláudio Trindade, e desculpa se eu estou esquecendo de outros nomes aqui que eu estou improvisando, mas pessoas do mais alto, Francisco Porfírio, pessoas do mais alto gabarito. Eu sei que para você é óbvio, para grande parte dos teus seguidores também, mas defina o My Learning. O My Learning é assim, de novo, quando eu vejo uma verdade, eu preciso botar ela para fora. Eu acho que tem muita coisa na formação de um cirurgião moderno hoje que as instituições não conseguem entregar, tá? É, Catarata. catarata.
Tá. E eu acho normal isso, não estou censurando nem nada, porque existe como é que é? O job description, existe a missão Uhum. daquele setor. Então, ele vai até um certo ponto, porque você tem as limitações de tempo, de espaço, de não sei o que e tal, disponibilidade, então vai até certo ponto. E é natural isso. Eu queria criar um grupo em que não tivesse as restrições nem geográficas nem de tempo. Ou seja, eu tenho que ir a fundo no tema, tanto quanto eu puder ir, no ponto de achar que eu estou indo para a excelência que eu imagino que tenha. Então, isso eu posso falar. Hoje o My Learning já tem 6 anos, 7 anos, e foi um trabalho, eu nunca parei. O My Learning hoje, ele é o grupo mais avançado em óptica cirúrgica do Brasil, tá? O nível de discussão e o nível de É híbrido ou ele é todo remoto? online, online, Todo online. né? Por outro lado, como ele é muito extremo do hard skill, do conhecimento técnico, eu quis que o próprio MyLearning criasse um outro ponto, esse outro ponto de soft skill que vai ser esse evento. Então, é um contraponto ao técnico que o MyLearning tem de tão forte, para Pô, dar muito legal. para dar a mesma ênfase de peso. Então, o técnico é importante, importantíssimo. Eu sou um nerd, eu Óbvio. adoro, mas isso daqui não é menos. O outro lado da balança, ele tem que ser tanto quanto. Porque posso falar, na carreira, você pode se ferrar, não porque você não sabe usar a fórmula da biometria. E é muito bom você usar as melhores fórmulas, estudar óptica e tudo. Mas na carreira, o seu interior, a sua sustentação interna, ela tem que aguentar a vida. Quem é que vai discutir isso com você? Na reunião do My Learning? Talvez não seja fora adequado. No congresso de catarata? Talvez não seja adequado. Então, posso falar, aquilo que ninguém está fazendo, e é importante, por isso que eu falo, é um chamado. Eu vou fazer. E se vai ter 100 pessoas no evento, que tenha 100 pessoas, que vai ter 150. Mas, assim como o grupo de marketing começou com 20 pessoas, e hoje tem 1.500, tá? O tema de soft skills, a importância da integridade pessoal como discussão, assim como a gente está fazendo aqui hoje, tá? Alguém tem que trazer esse assunto, porque tem muita gente sofrendo, tem muito colega nosso que olha e fala: então, oftalmologia é isso? É brigar pelo Uhum, uhum, convênio, uhum, é uhum. operar mais rápido, é ser catarateiro, e posso falar, oftalmologia não é só isso. Oftalmologia tem uma beleza enorme. Tudo pode transcender na vida, tudo. Qualquer coisa que você faça pode ser medíocre ou pode ser transcendente. Então, a oftalmologia, ela, ela é divina. Ela é divina. Será que a gente está praticando a medicina como uma coisa medíocre? Né? Então, não, a gente tem que ir atrás do divino. A gente tem que ir atrás da natureza e a gente tem que tem que ter esse olhar para dentro de nós. Por isso que eu sou muito bom de marketing, de inventar uns termos marketológicos. Eu inventei uma frase agora, e você sabe disso: não existe Lil Premium, o que existe é cirurgião premium. E todo mundo que viu essa frase caiu a ficha. Uhum, Por quê? uhum. Porque a indústria vem e conta uma história na nossa cabeça. Isso é um sofisma. A gente tem que ter algum. A gente tem que ter uma reflexão nossa e falar: e eu na fila do pão? Né? E posso falar, a indústria mesmo. Hoje eu tive uma reunião com uma empresa grande. Eles falaram: nossa, doutor, a gente adorou a frase do senhor. Por quê? Porque é uma verdade. Assim, nem a indústria consegue ir contra essa verdade. Porque não é uma verdade minha, nem sua, nem. O que não Uhum, existe uhum, nenhum prêmio, o uhum, que existe é uhum, cirurgião uhum. prêmio. Marketing hoje, respondendo a sua pergunta, por que marketing? Porque, primeiro, que as pessoas estão com um nível de consciência melhor. Segundo, que teve uma primeira onda de marketing em que todo mundo sabia e todo mundo queria fazer. E aí todo mundo viu que hoje eu tenho bom, como eu tenho converso com muita gente já se ferrou com marketing também, Ricardo. Muita gente já se ferrou com Ok. marketing. Porque compraram uma ideia, uma receita de bolo e viram que não é isso. Então, e aí eu entro estimulando conversas que marketing não é isso mesmo. Marketing é. Primeiro que pergunta que marketing faz é, que parece idiota, né? Quem é você? O que você quer? Para onde você quer chegar? Sim, sim, sim. E aí os caras de agência, sabe o que eles falam? Nós sabemos, doutor. Nós sabemos Uhum, o que uhum, que nós vamos uhum. empacotar. O cara nunca atendeu o paciente. O cara nunca atendeu o paciente. Olha, eu sinto. É um absurdo a gente ouvir um cara de 29 anos de idade que trabalha numa agência que nunca atendeu um paciente se dizer capaz da minha identidade. Isso é uma ousadia enorme. E a gente, idiota, acredita nisso. É vero.
É verdade, é verdade. Se a gente não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Qualquer cabeça é verdade. O meu interesse hoje de marketing é esse, de melhorar o nível de consciência dos colegas. Eu acho que a grande maioria dos colegas, eles querem uma receita de bolo de marketing. Eles esperam, até no grupo de WhatsApp lá, é, eu falo com eles, você espera que o Milton venha aqui dar uma receita de bolo. Sim, 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 sim. O marketing estratégico, só para aproveitar a deixa aqui sua, eu tenho um exemplo relativamente para a pessoa entender, porque é difícil pegar esse conceito. Por que que estratégia é importante? Digamos que eu quero casar, então, Ricardo. Ricardo, com quem que eu caso? Milton, assim, desculpa, você é casado? Sou. Então me dá umas dicas de casar. Qual a mulher que eu devo casar? Me fala qual a mulher que eu devo casar. Sim. Assim, eu tenho que Faz responder todo para ele. sentido. Você vai falar Sim, assim, sim, 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 como sim. assim? Você tem que. Mas eu não sei, tudo bem, eu posso te ajudar a pensar. Sim. Mas a única pessoa que vai saber o caminho é você. Porque por mais que você tente te ajudar, você vai sair. Então, Ah, dá trabalho, né, doutor Milton? aí que tá. Aí que tá. Então, se a pessoa não enxerga a identidade e o valor dela, isso é sério, isso é grave. Então, o que eu fico tentando ajudar os colegas é: você tem seu valor, você tem sua identidade. Isso é o que te dá mais tesão hoje, Milton? É operar, ensinar, é construir essas tuas comunidades, é aprender o novo. O que hoje mais te instiga? A questão de ensinar é uma coisa que eu adoro. Eu descobri isso depois dos 30 e poucos anos, que aos poucos eu comecei a ensinar como um hack. Por quê? Porque eu precisava estudar e eu sou preguiçoso. Então, quando eu falava para os meus Ah, amigos, mentira, você é preguiçoso? Não, você não é preguiçoso, pô. peraí, deixa eu explicar como eu era preguiçoso, então. Eu precisava estudar e eu enrolava para estudar, procrastinador, tá? Aí eu falava para meus amigos, eu vou dar aula de facodinâmica. Aí pronto, eu me ferrei, porque agora eu vou ter que estudar porque eu combinei que eu vou dar aula. Então eu hackeava o sistema, a minha procrastinação e a minha enrolação através do comprometimento com os outros. E aí eu Uhum, tinha que preparar uma bela aula, porque senão os caras iam falar, porra, você me marcou e uhum, veio aqui e só copiou e uhum. colou. Então eu tinha que estudar e tal, 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 para não passar vergonha. Então, por um bom tempo, eu usei estudar como um hack, dar aula para eu estudar. Perfeito. Isso eu avancei muito nesse caminho. A segunda coisa que eu comecei a gostar numa segunda fase da minha vida foi o aspecto de conseguir traduzir conceitos complexos com simplicidade. As minhas aulas, Super skill, hein? a maioria das pessoas gosta muito das minhas aulas, porque eu dou aulas de conceitos muito complexos de um modo que todo mundo entenda. Uhum. E aqui eu posso falar totalmente o meu segredo, e eu acho que muita gente não vai conseguir pegar, infelizmente. Eu até gostaria que pegasse, porque não é nenhum segredo. Eu estudei muito sobre vendas, livros de vendas, e estudei muito sobre persuasão. Eu estudei livros de persuasão, é parente dos livros de venda. Então, quando eu estudei essas matérias falam principalmente do outro, tá? Como, em que caixa o outro está? Em que caixa mental? Quais são as preocupações, os medos, os desejos e tudo mais? Vendas trabalha assim. Vendas não tem a ver com eu vender um celular para você. Vendas, quanto mais eu conheço você, Uhum, suas uhum. necessidades, mais eu posso aumentar a chance de vender esse celular para você. Então, o grande segredo não está nesse celular, o grande segredo está em você. E quanto mais eu entrar, entre aspas, na sua mente, entender você, mais do que você entende você, mais capaz eu vou conseguir vender. Uhum, Por outro lado, quando eu estudei tudo isso, eu falei, isso daqui eu posso usar para minhas aulas. Por quê? Porque quando eu dou uma aula, eu estou vendendo um conceito ou uhum, 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 um uhum. aprendizado. Então, eu precisava estudar aquela matéria de modo. Quando eu entendo a matéria, é a primeira fase. Digamos que é um conceito relativamente complexo. Óptica difrativa. Tá bom, é complicado, blá, 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 blá. Aí eu entendo. Geralmente, o que a gente aprende na escola, no academicismo, é agora eu vou repetir aquilo que eu estudei Sim. para que os outros entendam. Eu não faço isso. Eu penso assim: primeiro, eu preciso entender o contexto de quem está assistindo a aula. Eu faço isso mesmo. Assim, qual que é o status de conhecimento que ele tem sobre aquilo? Porque se eu falar e ele não entender, eu perdi meu tempo e eles perderam o tempo deles também. Então eu preciso conectar, eu preciso ancorar com o nível de ignorância deles, do público, em cima de uma coisa muito complexa. A outra coisa que eu uso também é o lúdico, né? É o lúdico para ancorar dentro do contexto que ele possa entender. A terceira coisa que eu faço
eu tiro muitos elementos complexos da explicação. Eu consigo dar uma aula, por exemplo, de astigmatismo posterior e falar 45 minutos. E falar desde o histórico lá para trás e consigo falar um monte de coisa. E consigo dar uma aula de 10 minutos com 3 pontos só. Uhum. Então, isso é complexo. A simplificação é complexa. Porque só um expert consegue falar, tira isso, e só fica isso, né? Então, eu vejo elegância na simplicidade. Eu dei uma aula de curva de defocus nos congressos agora, nos 2 últimos anos, o pessoal ficou maluco. Assim, todo mundo que assistiu no congresso de presbiopia, 300 pessoas, o pessoal falou, eu nunca ninguém tinha explicado curva de defocus desse jeito, agora eu entendi essa porra. Mas por quê? Quando eu fui estudar, eu falei, meu Deus do céu, eu nunca vou entender essa coisa de um modo didático ou lúdico. Para você fazer isso, doutor Milton, você tem que ter uma coisa importantíssima: Hum, humildade. Porque depois que você fala, vira óbvio. isso é, isso é, isso é. E só os grandes conseguem fazer isso. Bom, Porque a gente cresceu de uma forma que eu preciso guardar o conceito para mim. não, isso eu não faço, E essa é a grande diferença. isso não tem como, porque isso eu acho de uma pequenez tão tão miserável, que assim, meu Deus do céu. E eu acho que aqui tem um ponto que a gente chegou por acaso de uma forma mais valiosa possível. Porque esse é o maior valor que a gente tem na vida, né? Que é a questão do conhecimento. Porque ele é completamente replicável. Nenhum bem material consegue ser Claro, eterno. claro, No claro. momento que você passa de uma mão para outra, ele deixa de ser seu. O conhecimento que você faz só faz crescer outra pessoa que vai utilizar e pode fazer outra pessoa crescer mais ainda. Para conseguir esse aspecto, e já que você tocou nesse ponto, você tem que ter uma generosidade muito grande. Uma generosidade. Você tem que ficar feliz com o outro. Muito feliz, muito feliz. Por exemplo, quando eu dou uma aula e a pessoa entende, puta, eu entendi o que que é uma bomba Venturi de um jeito que eu nunca tinha entendido antes. Cara, eu fico feliz por ele. Eu fico muito feliz, né? Então, eu vejo que eu acho que a vaidade e o ego são coisas muito complicadas, mas, mas eu acho que a geração jovem, eu tenho muita esperança na geração jovem, que eles nasceram sem tantos castelos e muros altos. Uhum. Então, eu tenho muita expectativa que eles quebrem muitos muros altos do conhecimento. Ficou bonito isso, hein? Mas olha aqui, preciso para um ping-pong final com você. Pô, dá para ficar aqui um tempão ainda, hein, Milton? Caramba. Poxa vida. Muito bom, adorei. Ping-pong, curto aí que vier na tua cabeça. Um tombo que te ensinou. Um só, não precisa, não vai discorrer sobre ele, não. Fala objetivamente. Quando eu comecei na igreja e me converti, eu me achava superior aos outros que estavam lá na igreja. E Deus foi muito misericordioso de dar uma marretada na minha cabeça e ver que eu sou tão miserável quanto os outros. E tão lindo quanto os outros também, que são humildes e filhos de Deus. Um medo que você conseguiu superar. Para eu me expor na oftalmologia, eu tive que me tratar alguns meses antes no psiquiatra, porque no começo da minha exposição perante a comunidade, em congresso e tudo mais, eu tinha estresse tão grande, eu tenho eczema de estresse, e aí quando eu fui no psiquiatra, eu falei para ele, eu vou morrer até até o congresso, eu preciso começar a me tratar, e aí eu só funcionei porque eu comecei a me tratar direito em cima do meu estresse. Um hábito que te salvou. O hábito do autoconhecimento. Perfeito. Dinheiro para você é. Putz, nada mesmo, viu? Nada mesmo. Não é piegas, não. Eu acho que a coisa mais cara do mundo, fora a questão de família e Deus e tudo mais, mas em termos de conceito mesmo, né? Conceitualmente para a vida, são as experiências. Então, eu sou muito rico. Eu tenho muita experiência, muitas aventuras. E hoje, aos 62 anos, eu posso dizer que eu tenho muitas aventuras e eu olho para trás e eu falo, nossa, eu sou muito rico, né? E por outro lado, também eu vejo muita gente pobre com muito dinheiro. Qual sua fonte da juventude?
Eu descobri a fonte da juventude quando eu descobri que o desconhecido para mim, quando eu vejo alguma coisa que eu não conheço e eu sinto tesão por ir atrás daquilo, eu me sinto com 14 anos de idade. Deus para você é. Deus, para começar, Jesus é o meu Salvador. Eu me converti aos 42 anos de idade e tendo estudado sincronicidade, que é um conceito de Jung, e para quem viu um pouco, estudou um pouco de Jung e sabe o que é sincronicidade, sincronicidade é meaningful coincidence, coincidência muito significativa, em que são aquelas coincidências que falam, nossa, isso daqui como é que eu, Uhum, uhum. é meio inexplicável. Então, eu não conhecia a vida de Cristo, eu não conhecia a palavra da Bíblia, eu sabia meio de orelhada, e eu tinha no meu coração, desde os 18, 19, 20 anos, eu falava assim, nossa, eu me sinto tão ignorante nisso, eu nunca tive essa educação direita, eu tive aquela educação de catecismo e tudo mais, mas nunca absorvi. Mas eu tinha uma coisa na minha cabeça, que aos 40 e poucos anos eu ia, não sei de onde vinha. Se você me perguntasse aos 20 anos, eu ia falar, aos 40 e pouco eu vou alguma coisa me falava. E realmente, aos 42 anos, por uma série de questões, minha esposa também teve um papel muito importante, alguns amigos, foi quando eu conheci Cristo e conheci a salvação. Então, eh, desde então, eu entreguei minha vida a Ele e eu não quero nada no mundo que não venha dele. Então, eu não tenho nenhuma barganha na minha vida que envolva me afastar dele, né? Então, que seja a coisa boa, ou seja a coisa ruim, ou seja a alegria ou a tristeza, mas se for através dele, assim é a escolha da minha vida. Pergunta fatídica de Fala Doutores. Que é o sucesso para você? O sucesso para mim é ter saúde para ver o dia nascer de novo, tá? Eu já tive vários problemas de saúde e então eu sei o valor de você falar assim, puxa, mais um dia amanheceu. Isso é uma dádiva de Deus, né? Cada dia que amanhece, cada dia que Deus permite que você desfrute daquele dia, se a gente entender o tamanho dessa bênção, que cada dia é uma dádiva que Ele entrega para a gente vai viver de um modo diferente cada dia. Maravilhoso, meu amigo. Doutor Milton, excepcional. Queria agradecer aí imensamente teu tempo. Gostaria de ficar mais muitas horas conversando aqui, divagando sobre tanta sabedoria. Dizer que você está de parabéns aí pela jornada, de se manter aí a nossa palavra da moda hoje, tão resiliente, né? Tão constante aí dentro dos seus valores, na busca de entregar uma oftalmologia melhor e uma medicina mais poderosa. Onde é que o pessoal te acha? Links e faz aí tuas considerações finais. Mas obrigado aí pela participação. Olha, eu agradeço. Primeiro, queria agradecer muito o seu convite. Como eu falei, eu acompanho sempre seu canal com entrevistas fantásticas e me sinto muito honrado em estar aqui. Eu queria parabenizar pela sua visão, né? E eu acho que algumas pessoas precisam transcender mesmo para elevar o nível de consciência de quem está ao nosso redor. Algumas pessoas têm essa missão, essa visão. Então, eu queria agradecer. Ah, eu, eu posso ser encontrado, o pessoal geralmente me vê no Instagram e eu vou deixar também com você, para você deixar na descrição do vídeo o link para quem quiser entrar no grupo de marketing estratégico em oftalmologia, é o maior grupo da América Latina, com mais ou menos 1.500 oftalmologistas. Ele é exclusivo para médicos, ele pode entrar médicos que não sejam oftalmologistas, porque às vezes é o mesmo tema, tal, mas ele é exclusivo para médicos. Então, e por outro lado também, em breve a gente o, vai abrir as inscrições para o My Learning 2026, que vai sofrer grandes alterações, porque a gente vai fazer um processo de aceleração no My Learning, como eu falei mais cedo no programa. Provavelmente no meio do ano, no segundo semestre, a gente vai fazer um evento que eu vou fazer, estou fazendo com muito carinho, relacionado a soft skills, a saúde mental e outras coisas que eu acho muito importante
como médicos, como carreira, mas também até para a nossa integridade humana mesmo. Então, eu espero ter novidades em breve. Com certeza. Ah, e se você tiver, quando vocês forem fazer um retiro desse, vocês me liguem, hein? Me mandem mensagem que eu vou com vocês, hein? Legal, com certeza. Tá bom. Tá bom, então. Pessoal, obrigado aí pela participação, todo mundo que ficou assistindo até agora. Não deixe de se inscrever, não deixe de dar um like e terça-feira que vem a gente se vê. Fica com Deus. Tchau, pessoal. Obrigado.